estão gravando. Então, eu queria agradecer primeiro a presença de todos no nosso último colóquio do semestre, para fechar. Vamos fechar com chave de ouro, recebendo Roberto Bechara, dispensa aqui apresentações, já foi diretor do nosso instituto, pessoa muito querida. Bechara fez doutorado no Imperial College, em Londres, depois fez pós-doutorado em Londres, fez pós-doutorado na Califórnia, virou professor na UF, ficou muito tempo na UF, foi professor titular, diretor, e estamos muito felizes aqui de recebê-lo. Por favor, Bechara, pode ficar à vontade. Tá bom, então eu vou começar a minha apresentação. Antes de mais nada, agradecer o convite, é um prazer enorme estar de volta e falando com vocês, depois desse tempo todo. Eu vou já pedir desculpas antecipadamente, porque eu comecei a fazer uma história na minha cabeça e essa história acabou ficando longa demais. E tem muita coisa que é uma história, uma linha do tempo, passeando por algumas dessas áreas aí, e acabou que no final não dá tempo de eu falar das coisas mais recentes que eu tenho feito. Mas eu vou tentar chegar lá. Então, a ideia é o que está no abstract lá que eu mandei, é falar dessas áreas eletrônica, espiritrônica, orbitrônica, e como que isso mais ou menos, vamos traçar uma linhazinha do tempo nessa história, e como isso é um colóquio, eu comecei assim, bem do iniciozinho, e de alguns fenômenos que têm uma importância muito grande, e que deram desdobramentos que hoje são temas bastante atuais de pesquisa, mas que começaram um longo tempo atrás. Então, eu vou começar falando do tal do efeito Hall clássico, que é um efeito que está nos livros textos, no curso de Física 3, etc. Basicamente, ele foi descoberto pelo Hall em 1879. Ele pegou uma barra de ouro, passou uma corrente elétrica por essa barra, uma diferença de potencial, e percebeu que quando ele submetia essa barra a um campo magnético perpendicular a essa barra, aparecia uma DDP, uma diferença de potencial transversa. E o curioso é que o Hall fez essa descoberta, ele ainda era um estudante, era um jovem estudante, e basicamente, então, é a força magnética, que é basicamente a força de Lorentz, que gera essa DDP transversa, com uma polaridade que depende do sinal dos portadores e da densidade dos portadores de carga. Eu não sei se eu consigo fazer um negócio aqui, porque aqui está aparecendo. Como é que eu raio disso aqui, Não, raio de tudo. Acho que ficou assim. Não era para ser raid mesmo, era para funcionar. Por que ele saiu da minha apresentação? Cadê a minha apresentação? Não quero stop presente, eu apresente. O que ele fez, Bom, gente, deixa eu pegar aqui de novo para ver o que vai acontecer. Clica no Keynote, Bechara. Acho que ele deve voltar para a apresentação. Aqui? Está aqui. Isso. Saiu agora esse negócio, ótimo. Então, agora eu estou vendo o que está acontecendo. E, bom, isso é física 3, quando essa voltagem se estabiliza, quando essa força elétrica, ela iguala com a força lá que é vetor B, e você daqui tira que é igual a VB, e de uma maneira muito simples, você consegue mostrar essa relação que existe entre os portadores de carga, a densidade de portadores, a carga dos portadores,
Isso que está aqui é a espessurazinha da placa, I é a corrente e D é o campo magnético. Então, você vê que se você tiver informações sobre a corrente, o campo magnético, você tira, e a carga, você tira informações sobre a densidade de portadores. Então, você pode medir a densidade de portadores, e mais ainda, voltar aqui atrás, é muito simples você ver que se você tem os portadores forem cargas positivas, a DDP, o campo elétrico o transverso aqui, o ADDP está com uma certa polaridade, se for com carga negativa, a polaridade é invertida. E esse efeito Hall, se você tem a densidade de portadores do material, tem a carga, tem voltagem transversa, e tem o campo, você pode, você vê que o campo é proporcional a D, e ele pode ser usado, por exemplo, para medir também campo magnético. Aliás, no laboratório de Física 3 tem umas barrazinhas Hall lá para você medir campo magnético. E esses sensores de campo magnético têm uma utilidade muito grande. Como a gente vai ver depois, isso revolucionou a indústria magnética nos últimos 30, 40 anos. E ele serve, entre outras coisas, então, se você consegue, você pega um ímãzinho, bota um sensor Hall, por exemplo, aqui, você tem uma rodazinha girando aqui, quando esse dente da roda de ferro está mais perto desse ímã, você tem uma concentração de campo diferente quando ele está aqui no vale, e isso te permite, por exemplo, medir a velocidade de rotação dessa roda, simplesmente vendo pelas oscilações que vão acontecer aqui nesse campo. Eu acho interessante também salientar que hoje em dia a gente tem toda essa explicação em termos de força, de Lorentz, elétrons, não sei o que, blá, 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 só que a experiência que mostra a existência de elétrons, do Thomson, é quase, sei lá, 15 anos, 16 anos, depois do Hall ter observado o que observou. Bom, você pode usar o modelo de Drude, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, está nos livros textos, você basicamente considera elétrons independentes, sem interação entre eles, e você pode fazer um trabalho um pouquinho melhor e escrever a equação de movimento dessa forma. Você tem isso aqui, a variação do movimento linear, você tem a força elétrica, você tem a força de Lorentz, e como esses portadores de carga estão num meio em que eles vão sofrer colisões ou interagir com essas coisas, e isso é tratado nesse modelo de Drude, basicamente como se fosse um atrito viscoso. É uma força proporcional à velocidade, e se você escreve essa equação de movimento, você tira no regime estacionário, quando você não tem variação da velocidade, que você tem uma velocidade limite, se você quiser, depois de um certo tempo, você tira essa equação que está aqui. Então, aqui eu estou agora com o campo elétrico, com o campo magnético, e usando uma relação simples, que é V igual a J, J é a densidade de corrente, N é a densidade de portadores, que é a carga dos portadores, isso é a velocidade de cruzeiro dos portadores de carga. Você pode escrever isso por causa desse termo aqui em termos matriciais, e chegar nessa relação que está aqui, onde isso que está aqui é chamado de frequência ciclotrônica, que é a frequência das órbitas circulares que você tem por causa desse termo duro, se você não tivesse, só tivesse esse termo aqui, você teria uma órbita circular. Bom, então, o grande barato dessa história é que agora, na presença de um campo elétrico e de um campo magnético, você brinca com essas relações, pode escrever que o campo é proporcional à densidade de corrente, e esse Rho aqui é uma resistividade que agora é um tensor, ou se você quiser, uma matriz. Então, você tem a resistividade longitudinal, na sua coisa, e tem essa resistividade transversa. E os valores que você obtém quando faz essa conta é que essa resistividade transversa, que está ligada com essa DDP
Na transversa você é P sobre NQ, e as resultantes longitudinais, está pegando X, Y, né? Seria essa expressão aqui, que é o que você basicamente já tinha obtido antes de você ter o modelinho simples. Então você vê que o que você espera, né, numa situação como essa é que à medida em que você aumente o campo, essa resistividade transversa, né, você cresce linearmente com o campo, enquanto que a resistividade longitudinal é basicamente constante, né, pelo menos desse modelo simples. Bom, em 1980, né, o von Blitzen, né, ele resolveu fazer um experimento mais sofisticado, em vez de uma barra de ouro, ele usou, né, basicamente um gás de elétrons. Quando você coloca esse MOSFET, que é Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, né, você consegue aprisionar, né, entre esses dois materiais. Aqui um gásinho de elétrons, que é esse cara aqui, é um gás de elétrons que tem uma espessura, né, muito pequena e muito nessa direção, né, X e Y, ele é basicamente um gás bidimensional de elétrons livres, mas que está confinado numa espessura, né, muito pequena aqui. E o que ele fez foi botar esse negócio em baixíssimas temperaturas, né, e colocar um campo magnético. Né? E o que ele obtém é essa coisa que aqui, ao invés da linha reta, aparecem esses platôs, né, uma resistência que assume valores H sobre I é 2, né? E a outra resistência que seria constante, você vê que para campos baixos, né, campos magnéticos baixos, você tem a tal tua reta, mas com a medida em que você vai aumentando o campo, né, você tem esses platôs, né, com valores, né, muito bem determináveis, né, e a resistência longitudinal, que seria basicamente constante, aparecem esses picos, né, com resistência zero, um pico, resistência zero, um pico, resistência zero. Né? Essa resistência Hall, né, que é chamada essa resistência transversa, XY, que aqui é H sobre Ni é 2, com Ni pertencente aos inteiros. Né? E você também percebe aqui que quando a resistência Hall está num platô desse, né, a resistência longitudinal está nesse vale aqui, uma resistência zero. Né? Esse valor de H sobre 2 pode ser aferido nos experimentos do Hall com uma precisão muito grande, de uma parte em 10 a 9, né? E esse valor H sobre 2 hoje é usado como um padrão para medida de resistividade. E por conta desse trabalho, que teve desdobramentos, inclusive, do ponto de vista até metrológicos, principalmente, para expressar esse quanto em termos de duas constantes, né, fundamentais, né, o von Blitzen recebeu o Prêmio Nobel em 1985. Bom, a explicação para esse negócio tem a ver com o fato desse sistema, desse gás de elétrons em baixa temperatura e a campos altos, né, você tem os famosos níveis de Landau. Né? Você pode escrever o teu hamiltoniano essencialmente um gás de elétrons livres, que é px² py², então pegando um gás bidimensional, mas na presença de um campo, você usa o gauge de Landau, por exemplo, é uma possibilidade, né? Você chega no hamiltoniano que tem toda a cara, né, de um oscilador harmônico, e você pode escrever esse cara, você pode chutar uma função de onda, que é na direção Y, né, você tem uma onda plana, mas na direção X, por causa desse termo, né, você escreve uma função, faz separação de variáveis, mas você quadra esse negócio e você consegue ver que os níveis de energia são dados por essa expressão aqui, que é o nível do oscilador harmônico. São chamados níveis de Landau, com a frequência B, uma frequência ômega B, a frequência ciclotrônica, que eu chamo a atenção, ela é proporcional a B. Então, essa separação entre os níveis, né, dos níveis de Landau, né, ela é proporcional a ao valor do campo. Né? E se você agora coloca o campo elétrico junto, né, brinca de novo,
mais do mesmo, é um pouquinho mais chatinho, mas você adquire, né, além dos níveis de energia, além de você ter o oscilador harmônico, você tem esse comportamento linear, né, ao longo da direção KY. Né? E, basicamente, o que acontece, então, é o seguinte, quando você começa a aumentar o valor desse campo, né, você começa a preencher esses níveis de Landau, mas esses níveis, à medida que você aumenta o campo, vão se deslocando. E toda vez que você preenche um nível desse, se você tiver um nível de Fermi, por exemplo, parado aqui, à medida em que você vai aumentando o campo, você vai passando esse nível. Tem uma figurinha que eu tirei lá do Wikipedia, né, que é mais ou menos a explicação dessa história. Quer dizer, você tem lá à medida que você vai formando esses níveis de Landau, à medida que você vai crescendo o campo, ele vai passando, toda vez que você passa por aqui, você está num degrau, né? Quando esse está aqui, você está num patamar, e assim por diante. Né? E essa história toda, né, provocou, né, provocou curiosidade para saber por que esse sistema, né, ficava nesses platôs, né, tinha esses platôs, né, e isso, né, causou, na época, bastante discussão. Né? Nós estamos falando de 80, né, e uma pessoa que fez uma contribuição foi esse Taulus Komoto Nightingale Lees, né? Ele considerou, para estudar esse sistema, um sistema de elétrons independentes, quer dizer, são elétrons que não interagem entre si, né, em uma rede cristalina 2D. Ele supôs, né, que você tinha lacunas de energia, né, entre essas bandas, né, e que o sistema estivesse no regime isolante. Em outras palavras, que o F encontrava-se numa lacuna de energia. Ele utilizou a teoria de resposta linear para calcular a condutividade transversa, chamada fórmula de Kuhn, né? E conseguiu mostrar o seguinte, que a condutividade XY, aqui eu acho que devia ser... a condutividade XY é dada por E2 sobre H, né? Uma soma em alfa aqui são os estados, né? E essa soma só vai para estados ocupados, né? Desse número C, que tem essa cara que está aqui, não precisa entrar muito nisso, mas só chamar a atenção que esse número C só depende dos autoestados e de uma integração nas ondas de Brillouin, né? Porque alfa significa os índices de banda, e o alfa é basicamente o autoestado associado a essa banda de energia. Então, você somando, né, sobre o número discreto de bandas, cada índice desse e tal. Só que essa expressão que está aqui, você pode mostrar, né, que ela pertence a um inteiro. Quando você faz essa integral que está aqui, né, esse número, essa integral dá um número inteiro. Né? E, portanto, né, o C, que é a soma dos C-alfas, né, que está aqui, só depende dos estados ocupados e é o número inteiro lá da condutância Raoult. Né? Esse número C-alfa, né, é chamado de número de Chern ou invariante TKNN, que o Taulus e essa galera aqui, né, fez o trabalho lá dele. Né? E isso tem uma importância muito grande, né, porque isso mais na frente, né, vai dar origem a caracterizações, né, do que se chama, né, os tais isolantes, né, topológicos. Né. Esse estado Hall, né, quântico caracterizado por essa condutividade agora, que é um múltiplo de E2 sobre H, não é um isolante trivial, né, é o que, né, mais tarde vai dar origem ao que é chamado de isolantes topológicos. Né. E junto com Haldane, né, e Kottersley, o Taulus, em 2016, recebeu o prêmio Nobel, né, e, em parte, né, desse prêmio por causa desse trabalho de encontrado esse invariante, né, que é um número inteiro e que explica, né, de uma certa forma bem bonita essa quantização. Né?
Bom, eu falei um pouquinho desses isolantes topológicos, né? O Márcio está aqui agora, eu já pulei, porque é a única figura que eu peguei, Márcio, esse aqui já são os isolantes topológicos de várias ordens. Né? O isolante topológico se distingue de um isolante comum porque tem estado de bordas condutores que são protegidos por simetrias. Devia ser um S aqui, por simetrias. Aqui são dois sistemas. Então, você tem um sistema como esse, que é um material que tem superfície, é um cubo, né? O isolante topológico chamado de ordem zero, né? Ou de primeira ordem, depende de como você vai, ele é um isolante dentro do material, né? Mas todas essas superfícies dele, né, ficam condutoras. Né? Então, no caso aqui, são superfícies. De segunda ordem, né, as superfícies como um todo também não conduzem, mas só os estados aqui nas arestas desse cubo que são os estados com condutores. Eu sei que o Márcio acabou de ter um Nature Physics, ou Nature não sei o que, aceito, né? Tentando caracterizar esses isolantes de mais alta ordem, usando, se eu não me engano, o Hall Effect, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Bom, mas não durou muito tempo, né? E essa turma aqui, o Tsuyu, Stomer e Grosser, né, fizeram umas amostras mais sofisticadas, né, e perceberam que, na verdade, esses platôs não eram, né, inteiros, né, mas ele tinha múltiplos, né, distintos, e tem os subplatôs, né, e isso foi também intrigante, porque à medida que você diminui essas imperfeições na sua amostra, né, aparentemente mais e mais platôs desses semi-inteiros aparecem, não são todos, são mais difíceis de ser feito, né? E quem propôs uma explicação para isso, foi o chamado efeito Hall quântico fracionário, né, foi o Mosley, né, e para a explicação ele teve que abrir mão dessa história de você tratar esses elétrons nessa amostra como elétrons independentes, na verdade um sistema correlacionado de muitos elétrons que requer que a interação entre eles seja levada em conta. O buraco é muito mais embaixo, né, para você entender essa história, e tanto os descobridores quanto o Lockheed acabaram recebendo o prêmio Nobel de Física em 98 por causa, né, desse efeito fracionário. Algumas das coisas que o Lockheed fez tiveram, né, de ideias, né, para explicar isso, tiveram repercussões em várias áreas da física e tal. E até hoje, né, alguns aspectos desse efeito Hall fracionário ainda são temas de pesquisa. Bom, lembra que a gente está falando, né, de 83, não, 84, por aí, né, e quando acontece em 88, né, vem uma outra história que causa também um furor enorme, que é a descoberta da magnetorresistência gigante, que é, como vocês vão ver, um precursor, né, da espintrônica. Eu vou passar rápido sobre isso. Ele foi descoberto por Mário Baibit, que é lá da UFRJ, Universidade do Rio Grande do Sul, e Albert Fert, né? O Baibit estava trabalhando com FERT, e por esse cidadão que já faleceu, que é o Peter Grunberg, né, que trabalhando lá na Alemanha. E o que o Grunberg, né, havia trabalhado com uma tricamada, que são camadas de ferro separado por cromo. O Grunberg tinha percebido que, dependendo da espessura dessa camada de cromo, as camadas de ferro poderiam se orientar antiparalelamente uma outra, quer dizer, em sentidos opostos, né? E o Mário e o Fert, né, eles pegaram essas amostras, só que em vez de pegar uma tricamada assim, né, eles pegaram uma multicamada, como se fosse uma super rede disso que está aqui, na
situação em que ela estava alinhada com a espessura de cromo suficiente para ela estar alinhada, todas as camadas de ferro são alinhadas entre si antiferromagneticamente, né? E o que eles perceberam foi o seguinte: eles colocaram um campo magnético, né, aqui nessa direção, para meio que fazer com que esse acoplamento entre esses ferros é um acoplamento, dependendo da camada de cromo, pode ser muito pequeno, né, ou mais forte, se eles estiverem muito próximos, depende da espessura do cromo, mas o que eles descobriram é que a resistência elétrica desse sistema, você começa com ele na situação em que ele está antiferromagnético, aplica um campo aqui, né, e faz com que essa magnetização sature. Quando você faz isso, você encontra que a resistência elétrica desse cidadão que está aqui decresce, né, quase, no caso deles, 80%. Tudo bem, para um campo magnético relativamente alto, né, mas isso chamou muitíssima atenção, porque você vai usar, portanto, você pode usar, né, a variação da resistência desse objeto que está aqui, né, como um sensor de campo magnético, né? E a explicação para esse efeito, né, é basicamente a seguinte: eu vou fazer um modelo muito simples, que a resistência elétrica ocorre só devido a espalhamentos eletrônicos com impurezas ou heterogeneidade do material, né, e quantos mais são espalhados, maior a resistência. Quanto maior for a densidade de centros espalhadores, maior será a resistência do material, porque a probabilidade de colisões aumenta. O espalhamento depende do número de estados disponíveis para onde esses elétrons, no caso, podem ser espalhados. Se você está com espaços disponível para onde ele ser espalhado, se não, se tiver poucos estados, as colisões são ineficientes, né? Bom, vem outra brincadeirazinha, que no materiais magnéticos, os estados eletrônicos para elétrons com spin para cima e spin para baixo são deslocados em energia em relação aos elétrons, com spin para baixo. Então, você pega um material não magnético, você olha a densidade de estados dele e o nível de Fermi, que o número de elétrons spin para cima é igual ao número de elétrons spin para baixo, e a resistência, em princípio, o volume de lugar onde pode ser espalhado é o mesmo para elétrons para cima e para baixo. Quando você vai no materiais magnéticos, isso não acontece, né? Porque você tem a banda D deslocada desse cara e você pode fazer um espalhamento de SP para D, né? Mas esse cara tem pouco estado e esse cara tem muito estado disponível para ele ser espalhado. Quem tem o modelinho de duas correntes do Mott, né, ele supõe que os elétrons sejam, condução é feita pelos elétrons SP, os elétrons D também participam, mas eles estão mais presos aos núcleos. Você assume que a concentração de impurezas e irregularidades é a mesma que os elétrons spin para cima e spin para baixo, e faz uma hipótese que é bastante razoável para o caso dos metais, que os espalhamentos que provocam mudança no spin eletrônico são desprezíveis. Em outras palavras, o elétron spin para cima, para ser flipado o seu spin para baixo, é um evento muito pouco provável, portanto, você pode tratar esses dois canais como canais independentes, o que daria uma resistência que é o resistor em paralelo. Quer dizer, resistência, quando você está uma corrente, tem elétron spin para cima e spin para baixo, está pegando no material, em princípio, a resistência dos elétrons spin para cima pode ser diferente dos elétrons spin para baixo, mas eles são canais independentes, você trata como resistor em paralelo, né? Então, se você olha um dos materiais que é as multicamadas de cobalto-cobre, que na época deram uma maior magnetoresistência ainda que o ferro, pelo menos para baixos campos, você vê o seguinte: as camadas de cobre estão aqui, as camadas de cobre, tá, aqui é um material não magnético, você tem que a resistência para os elétrons para o cobre, os elétrons spin para cima no cobre é igual a resistência dos elétrons spin para baixo no cobre, né? Quando você olha no cobalto, o cobalto você tem os elétrons spin para cima, que esses azulzinhos aqui, tem uma resistência maior, porque ele tem mais estados disponíveis do que tem a resistência para os elétrons spin para baixo no cobalto. Então,
você veja o seguinte, vamos supor que você tem uma situação em que o sistema está orientado, esse ferro está para cima e esse ferro está para baixo. Então, quando seus elétrons estão passando por aqui, eles estão passando pelo cobre. Tanto faz elétrons que para cima e spin para baixo, a resistência, né, no cobre é baixa para os dois. Então, ele passa mais ou menos batido. Né? Quando ele chega nos elétrons com spin para cima, olha, nos elétrons com spin para cima, né, você tem mais, né, estados, aqui eu acho que está com uma coisa trocada, mas você tem mais estados, né, então você tem uma resistência maior, né, acho que está invertido isso aqui. E esse cara que está aqui, né, então, se para cima você tem resistência baixa, quando você entra aqui, é resistência baixa de novo, né, porque olha só, aqui para cima, não está certo, aqui para cima, aqui, ó, né? Então, você tem uma resistência baixa porque essa banda está toda preenchida. Né? Então, esse cara também, né, quando você passa no cobre, e agora, quando você inverte, o que é para cima virou para baixo, o que é para baixo ficou para cima, essa resistência ficou alta. Então, esses são os resistores de cada pedaço desse. Se você olha para os elétrons com spin para baixo, né, você vê aqui você tem resistência baixa, aqui você tem resistência alta, né? De novo, né, no cobre você tem resistência baixa e, de novo, né, você tem resistência baixa quando você está spin para baixo. Né, e spin para cima é a mesma coisa. Então, o que você está vendo, né, é que você tem um conjunto de resistores e, bom, nesse caso, não faz muita diferença. Agora, o que acontece quando você, né, aplica um campo e faz isso? Bom, agora você olha para cá, agora os dois estão para cima. Então, baixo no cobre, baixo olha aqui, spin para cima, baixo no cobre, spin para cima, baixo no cobalto, baixo no cobre, baixo no cobalto, baixo no cobre. Então, tem esse monte de resistorzinho, tudo com resistência baixa. E quando você faz a mesma coisa e olha lá, você vai ver, né, que você tem essas duas resistências aqui. Então, quem é que tem? Você veja que esse cara que está aqui é um curto-circuito. Na hora que você faz isso que está aqui, você deixa passar elétron com spin para cima com uma facilidade muito maior, né, do que você estaria nessa situação. Você tem aqui um resistor, né, portanto, a resistência, né, efetiva desse negócio, né, ela explica por que você estava aqui. Você tem uma resistência relativamente alta, quando você alinha, você tem uma resistência baixa. Bom, basicamente o que se descobriu, então, que quando a explicação para esse fenômeno é que você estava conseguindo manejar o fluxo de carga, não mexendo ou bloqueando a carga eletrônica, mas pelo spin eletrônico. Né? Então, você estava deixando passar mais ou menos elétrons com determinado spin, né? Porque você tinha um material ferromagnético e você podia brincar com essa história. Então, isso é o início da chamada spintrônica, que é você manejar o fluxo de carga, basicamente, através, né, dos graus de liberdade de spin. Isso teve um impacto absurdo, porque esses valores, né, rapidamente, você conseguiu construir sensores com essa história que eram muito sensíveis, muito mais sensíveis do que você existia. Então, você vê, né, que você começa com o magneto, né, quando chega no GMR, essa coisa aqui é exponencial, e você muda a inclinação da exponencial. Né? E só para você ter ideia, né, eu dei uma olhadazinha na internet, hoje em dia, já tem, desde 2019, né, a Seagate já está com o que eles chamam de areal density, né, que é quantos gigabytes por centímetro quadrado, já está com 300 gigabytes. Então, você vê, isso aqui já está aqui em cima. Né? Isso já em 2009. E isso teve uma revolução, não só na parte tecnológica, que permitiu que você... Veja, na hora em que você quer aumentar a densidade de gravação, o que você tem que fazer é diminuir o tamanho das suas unidades magnéticas, de gravação em meios magnéticos. Né? Você está gravando informação em meios magnéticos, você magnetiza um pedacinho, né, lá do seu HD, né? E depois você tem que ler aquilo. Para você aumentar a densidade, você tem que diminuir, né, esses pedacinhos, né? Diminuindo esses pedacinhos, né, você tem que ter uma coisa que leia esses pedacinhos. Então, se você não tem um sensor que é muito sensível, você não vai conseguir ler os pedacinhos que você está fazendo. Então, o aumento desse negócio é assustador, né? E graças a isso que você tem hoje, né,
praticamente, né, infinito, né, a sua capacidade de armazenar coisas a preço relativamente baixo. Né? Então, esse sensor magnético resistível é basicamente isso. Você tem lá uma coisa magnetizada, você tem um sensorzinho aqui, né? E esse sensorzinho vai vendo como é que você passa. Por exemplo, você pega um sensor que é desse tipo, né? E você tem lá os campozinhos magnéticos. Então, você vê que, basicamente, aqui nessa região perpendicular, né? Quando você faz isso, você vai passando essa história para cá. Quando você passa isso, você tem essa história. Né? Então, você inverte, quando você está passando, esse cara mexe nesse fulano que está aqui, abaixa a resistência dele, e você vai vendo essas transições, né, com uma precisão, né, bastante grande. Né? Bom, logo depois dessas magnetoresistências gigantes, percebeu-se também que você tinha uma coisa que ainda é mais sensível, que é a multicamadas, mas separadas por um isolante, no caso, o ferro, MgO, ferro foi um dos primeiros, né, e você consegue tunneling magnetoresistance a 300 GeK, isso é teoria, né? Você consegue 600%, né? E a 4,2, 1.100%, né, de coisa. Então, isso ainda vem com mais uma história que você pode aumentar essa densidade. Desculpe, não vou passar videozinho, não. Né? Você consegue fazer se você tem as magnetizações nesses materiais que você está guardando as suas informações, elas estão no plano, né? Você tem um campo que é relativamente menor do que quando você tem essas coisas perpendicular ao plano. Então, se você consegue materiais em que você consegue gravar com uma anisotropia, em que a magnetização da coisinha, da sua unidade magnética está perpendicular ao plano, né? Não só você aumenta o campo perto do sensor magnetoresistivo, como você ainda faz mais, você empacota isso, né, em multicamadas cá para baixo, né, e isso vai aumentando cada vez mais. Essa história não vou passar por isso. Bom, agora eu vou passar para frente um pouco, né, e ver que também, né, nós estamos já em 90 e poucos, o Berger e o Slonczewski, né, fizeram um trabalho seminal, né, mostrando que corrente elétrica spin polarizada, lembra? Né, se você está deixando uma corrente elétrica e está passando por um filtro ferromagnético, né, você está passando mais elétrons com um determinado spin do que o outro. Então, você está gerando uma corrente, né, elétrica com desbalanço de spin, ou seja, ela é polarizada em spin. Uma corrente elétrica com spin para cima tem mais do que spin para baixo. Né? Bom, o que ele mostrou, teoricamente, tanto o Berger quanto o Slonczewski, é que se você injetar uma corrente elétrica polarizada em spin, né, e num material ferromagnético, né, esse spin que entra nessa direção, depois de percorrer um certo tempo, vai estar nessa direção, na direção do campo lá da história. Então, esse cara tem que sofrer um torque. Se ele sofre um torque, ele exerce um torque também. Né? E se ele exerce um torque, ele é capaz de manipular uma corrente elétrica com polarização de spin, consegue mexer na magnetização desse material ferromagnético. Tá? Se você tem materiais muito finos, você pode colocar, né, essa corrente elétrica for relativamente alta, é possível você mexer nessa magnetização e, eventualmente, até colocá-la numa orientação distinta. Né? Isso foi observado em 98, né? Primeiro, em 98, por Soy e Myers, né? E num esquema como esse, num point contact da vida, né? Eles já fizeram o experimento e viram que isso era possível, né? E depois já tem sofisticações em cima disso, né? Esse reviewzinho aqui, né, é bastante interessante, de 2012, né? E tem bastante informações até essa data, né, do que vem sendo feito e quais são as perspectivas nesse negócio. Bom, essas nanoestruturas,
né, também tem uma interação, que é a interação spin-órbita, que desempenha um papel, né, muito importante nessas nanoestruturas. Né? Ela promove, né, quando você pega, você escreve L escalar S, né, você está ligando, né, spin, momento angular orbital, né, e momento angular orbital com carga. Então você faz uma bagunça, você linka os três, né, coisas, carga, spin, momento angular, nesses sistemas quando você tem interação spin-órbita relativamente forte. Ela é responsável por uma série de coisas. Ela dá origem ao efeito chamado efeito Hall de spin. O efeito Hall de spin, né, foi proposto, né, pelo Dyakonov e Perel em 1971, depois o Risch, né, voltou e deu esse nome, né, mas ele basicamente diz o seguinte: se você passa uma corrente de carga, né, num meio, né, em que tem uma interação spin-órbita relativamente alta, né, você vai gerar, né, uma corrente pura de spin, né, na direção transversa à sua corrente de carga. Então, a expressãozinha é: você gera uma corrente, passando uma corrente de carga, né, você gera uma corrente de spin com polarização sigma, né, dada por sigma vetor JC, esse é o teu JS. Né? E, no início, esse Dyakonov e Perel estavam pensando em impurezas, né, que tenham interações. Você tem um gás, um sistema em que você tem impurezas, e essas impurezas têm interação spin-órbita forte. Então, quando o seu portador de carga, o seu elétron, passa por essa impureza, interage com esse negócio, e tem uma interação spin-órbita forte, elétrons com spin para cima vão para um lado, o elétron com spin para baixo vão para o outro, né? E você acaba gerando uma corrente pura de spin nessa direção, sem corrente de carga. Né? Se esse material... Né, bom, esse efeito, né, é parecido com o efeito Magnus. Né? Esse aqui é só uma brincadeirinha, em vez de ser o efeito Hall effect, é o efeito Ball effect. Né? Você dá um spin na bola, já de cima, e você vê que você tem o efeito da folha seca lá dos caras. Se você girasse ela ao contrário, ela viria para o outro lado. É semelhante, tá? Mas o mecanismo é, obviamente, um pouco distinto disso. Né? Bom, e isso foi visto experimentalmente rapidamente em 2004, né? Pelo Cato, né? Esqueci o nome um experimento belíssimo em que eles passam uma corrente de carga, isso é feito com um semicondutor, né? Mas numa barra finita. Né? Ora, se uma corrente de carga, esse material tem interação spin-órbita forte, se uma corrente de carga aqui gera uma corrente pura de spin, né, nessa direção, em outras palavras, elétrico com spin para cima agora a direção Z, estou pensando na direção Z aqui, ó, Z, né, para cá, então, Z, desculpa, para dentro, né, e azul para fora. Então, se você passa para cá, né, você vai ter, né, essa corrente de spin, elétrons com spin para cima vão para cá, elétrons spin para baixo vão para lá, vice-versa, e, portanto, você vai ter um acúmulo, né, de momento angular de spin, né, nas bordas desse negócio. Isso aqui é você, usando técnicas de espalhamento de luz, você consegue ver, né, Moke, por exemplo, você consegue ver esses acúmulos de spin. Isso é uma demonstração, né, clara de que você está fazendo essa separação, né, e está provocando essa corrente pura de spin, né, nessa direção transversa. Né. Isso também foi observado depois, em 98, né, correntes puras de spin também exercem torques em unidades magnéticas. Então, não só uma corrente de carga polarizada em si, de spin, exerce torque, mas uma corrente pura de spin, não tem corrente de carga, também exerce torque. Então, você pode usar as correntes puras de spin, né, para trafegarem, né, dentro dessas nanoestruturas e, eventualmente, usá-las para manipular, né, a magnetização de nanoestruturas. A vantagem disso é que você diminui muito, né, o efeito Joule,
né, você tem ainda, né, perdas, mas a corrente de spin não tem efeito Joule, porque, né, você Então, o que acontece é que começou uma procura, então, enorme, né, para coisas que pudessem gerar, né, essas correntes de spin, porque elas podem ser usadas para transmitir, né, informação em escala nanoscópica. Existe ainda também a interação, o chamado efeito Hall de spin inverso. O efeito Hall de spin inverso é o seguinte: se você injeta uma corrente, né, num meio, uma corrente pura de spin, num meio, ou não, mas se você injeta uma corrente de spin, né, mas estou pensando numa corrente pura nesse momento, num meio em que tem, né, interação spin-órbita forte, você gera uma corrente de carga na direção transversa, né, e esse é chamado efeito, né, Hall inverso. Né? E mais um pouco tempo depois dessa história toda, né, o Kane e Nelly, né, falaram do efeito Hall de spin quantizado. Né? E esse efeito Hall de spin quantizado, né, é, de novo, um sistema em que você tem uma condutância de spin que é quantizada em unidades de SO2π, mas a condutância, né, Hall de carga é nula. Então, você tem uma corrente espúria de spin, você tem um material, né, que é chamado, né, spin Hall insulator, né, em que você tem esses estados de borda, né, estão aqui representados nessa tira, né, em que você tem correntes puras de spin, né, andando, né, nessas bordas daqui. Levo o spin para cima, então você tem uma corrente numa determinada direção, na outra borda você tem na outra direção. Tá? E isso foi já em 2005. E existem outras formas de você gerar correntes puras de spin. Né? Um dos exemplos que foi proposto por seu Kombinack em 2002, né? Que é você coloca, por exemplo, você tem uma tricamada como essa, você tem um ferromagnético, um material ferromagnético aqui, um material não magnético no meio, e um outro material ferromagnético do lado de cá. Se você colocar a magnetização desse ferromagnético para precessionar, né, essa precessão da magnetização faz com que haja um fluxo de momento angular de spin, né, saindo, né, desse ferromagnético. Né? Você pode pensar, se esse cara aqui está precessionando, se esse cara entra para o lado de cá, né, interage com esse cara que está aqui, que está precessionando, esse cara volta para o lado de cá, né, pressionando. Mas, basicamente, você tem ele emana um fluxo de momento angular, no caso, para o lado de cá. E esse fluxo de momento angular não é um fluxo de carga, é um fluxo de um distúrbio, se você quiser, na densidade de spins, né, que se propaga sem que haja transporte de carga. E esse cara se propagando, essa corrente pura de spin que vai vindo nessa direção, eventualmente encontra esse ferromagneto aqui na frente, exerce lá, dependendo das direções, exerce torque sobre ele e coloca esse cara que está aqui para precessionar também. Então, eu fiz uma brincadeirazinha, né, com o Felipe, um tempo atrás, né, já quase 20 anos, né? E 20 não, né, 10 anos. Né? Então, você tem, por exemplo, aqui eu peguei um nanotubo e a gente... Vou voltar aqui. Eu peguei um nanotubo e botei um campo magnético transverso aqui, né, um pulso de campo magnético transverso, que está aqui, né, e isso é como Então, eu vou botar esse cara para precessionar. Né? Quando esse cara começa a precessionar, gera uma corrente de spin que se propaga para essa direção. Vou botar o filmezinho para ver. Né? Então, tá ele aqui, passou o pulso. Né? Oscilou, morreu, tem o dumping, passou. A corrente está se propagando. Né? O pulso já passou por ele. Quando ele chega lá, ele interage com esse cara e bota esse cara para precessionar. Né? Quando esse cara começa a precessionar, ele bota uma corrente de spin para o lado de cá. Né?
Vai chegar num tempinho, daqui a pouco esse cara aqui começa a pressionar. É claro que a intensidade vai diminuindo, porque cada um que faz isso faz para um lado e para o outro, esse cara faz para um lado e para o outro, o que volta já volta metade do que ele chegou, e por aí vai, e tá aqui são os pulsos sendo colocados. Isso aqui é uma simulação de umas contas que nós fizemos, né, e com as unidades lá arbitrárias nossas, a gente consegue ver o efeito de uma forma muito clara, né? O fato de você ter também esse fluxo para fora, né, do ferromagnético, lá para fora do material ferromagnético, contribui para aumentar o amortecimento de Gilbert, né? Esse alfa, né, da equação do Landau-Gilbert, né, é o que provoca o amortecimento na magnetização. Você bota a magnetização para pressionar, né, o amortecimento vem desse termo que está aqui. E aqui é um experimento que foi feito para mostrar que se você pega o permalói, né, puro, né, você tem, né, isso é a largura de linha num experimento de ressonância. Né? A largura de linha está inversamente proporcional, né, ao seu ao dumping, né, esse amortecimento. Mas quando você bota o permalói em cima da platina, a platina é um material que tem interação espin-órbita forte, e você joga essa corrente de spin na platina, né, e a platina absorve, né, essa corrente de spin, né, e, portanto, você tem um dumping, aumenta, né, à medida que você aumenta, né, comparado com a platina pura. Eu peguei essas coisas lá do Sérgio Rezende. O Sérgio Rezende usa esse efeito de grupo lá dele, um experimento belíssimo, ele usa uma 3x4, o efeito Hall de spin inverso, né, para medir, para saber se eles estão injetando uma corrente de spin. Então, o que você faz é um sistema mais ou menos assim. Né? Imagina que você tem um ferromagneto, né, e você bota a magnetização dele para pressionar. Você vai mandar uma corrente, né, pura de spin para o lado de cá. Essa corrente tem uma corrente para cá com uma polarização, que é a polarização desse teu eixo que está aqui, né, que é uma coisa constante, né, esse cara está fixo. Né? Então, você tem, eu estou olhando essa situação, você tem uma corrente JS para cá, com polarização Z aqui, tá? Então isso olha para essa expressão, isso te dá um sigma, né, JS, ou JS sigma, na direção DC. Então você vai ter uma corrente DC, porque esse cara tem polarização fixa, DC nessa direção que está aqui. Ora, isso significa que nessa coisa que é amarela, você vai medir uma voltagem DC. Então, se está passando, se antes o cara não está pressionando, você mede essa voltagem, dá zero. Você bota esse cara para pressionar e aparece uma corrente DC aqui. O que está acontecendo? Você está vendo que está sendo corrente pura de spin, está entrando aqui. Né? Mas, além dessa corrente DC, também essa componente daqui, né, também está pressionando. Tá? E se você olhar, você tem uma corrente nessa direção, com polarização fixa, e uma corrente nessa direção com a polarização AC, que é esse sigma de T que está aqui. Então, você tem o JS indo para cá, né, e o sigma de T para cá, só que esse sigma de T está oscilando. Né? Esse sigma de T está fazendo isso. Portanto, você vai gerar uma corrente nessa direção, na direção vertical aqui, né, que é uma corrente AC. Né? E isso é um experimento belíssimo, né, que foi feito por essa turma lá em 2014, né, e eles mediram, e na verdade, você quando faz a teoria para isso, você vê que essa corrente DC é quadrática, né, no campo, né, de excitação, né, mas essa corrente AC é em primeira ordem no campo. Então o efeito é muito maior. Na verdade, essa corrente AC, que durante muito tempo foi, né, desprezada, né, ninguém falava nisso, mas o Gary Bauer, né, sacou esse negócio também, e a gente já calculava isso na época, né, direto, e sabia disso, né, que esse efeito tinha que ser muito maior. Só a dificuldade para medir esse experimento é muito grande. Eu me lembro de ter conversado isso uma vez com o Sérgio, ele falou que o grande problema é você
você isolar o sinal de FMR, que ele está com a mesma frequência do que você está querendo medir, mas o efeito chega a ser, né, 12 vezes maior. Né? Bom, além desse efeito Hall, cara, eu não estou olhando, mas quanto tempo eu tenho de... Pô, já estou passando a época, né? Que hora que a gente começou? Começou, tipo, 11h10. Então já está terminando, né? Bom, então, pessoal, vou correr. Está vendo que eu falei coisa demais? Então, você tem, além desse efeito, você tem um efeito também chamado de Hall orbital. Né? O que é isso? Isso foi proposto pelo Dernevig, né, e explorado depois pelo Inouye. Né? Ele refere-se à geração agora de um fluxo transversal de momento angular orbital que é induzido por um campo elétrico aplicado longitudinalmente. É muito parecido com o efeito Hall de spin, só que em vez de ser momento angular de spin, é momento angular orbital. Né? E esse efeito, né, também pode ser usado para fazer comunicações. Né? E lembre-se, né, outra forma, por exemplo, de fazer essa história, né, você pega ondas de spin, por exemplo, carregam spin. Né? Então, uma onda de spin, né, ela tem spin se deslocando, ok? E você pode usar, então, magnons, né, para fazer essa troca de informações em nanoestruturas. E isso é o que se chama de magnônica. Né? E o spin, o momento angular orbital, orbitrônica. Então, esse spintrônica já virou orbitrônica, já virou caloritrônica, porque você também tem um efeito, eu não estou falando sobre isso, né? Mas, então, essas coisas agora, todas essas coisas tiveram, né, uma coqueluche muito grande nos últimos anos, e cada hora com possibilidades, né, mais interessantes do que outras, né, de usar esses sistemas para fazer essa coisa. Bom, eu agora vou falar um pouquinho das coisas que eu vou dar, só uns 5, 10 minutinhos, porque eu vou falar um pouco das coisas que a gente fez nos últimos 2 anos aí, né? E agora as conferências vão ficar em inglês, mas o que a gente faz é explorar transporte de carga, spin, momento angular orbital, em alguns sistemas 2D. Né? Em particular, a gente vai começar com sistemas 2D, né, falar do Quantum Spin Hall System, made of, e também, né, monocamadas e bicamadas dos metais chamados de calcogenetos metálicos, né, metais de transição. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Né? Eu vou começar com um modelo bastante simples, né, que é interessante, né, para esses materiais do grupo 5A. Isso chamou a nossa atenção porque em 2017, né, foi crescido, né, uma monocamada de bismuteno, que é um bismuto puro, é uma rede hexagonal, em cima de um substrato de silício, né, de carbeto de silício. Né, e esse material, tá, tem uma estrutura de banda, quando se compara com a do grafeno, ele tem a mesma estrutura de rede, uma rede Roncon, né? Só que, enquanto o grafeno, né, você tem, né, os orbitais PZ, né, participando aqui do nível de ferro, lá no seu conezinho, né, quando você olha para a estrutura de banda do bismuteno em cima do silicon carbide, né, você vê que no nível de Fermi, os estados que participam, né, por exemplo, das transportes são essencialmente orbitais Px e Py. Então, ao invés de você ter um orbital PZ, você tem um modelinho, né, que é só com Px e Py. Os orbitais PZ, né, eles são filtrados por interação com o substrato, estão aqui embaixo na energia. Né? Você vê que por aqui você tem basicamente o Px e Py. Então, você tem um sistema que, em vez de ter orbitais PZ, você tem Px e Py, né? E esse modelinho, né, você pode explorar, né, as energias, as bandas de energia, né, perto de K e K', né, são essencialmente X e PY. Né?
E o que a gente vai fazer é calcular as propriedades espintrônicas, né, desses bismutos do silício. Né? A gente vai calcular a quantidade de carga, a quantidade de spin, quantidade orbital, né, usando na técnica KPM, que é a domina, e eu vou começar mostrando alguns resultados. Né? Então, pegar um sistema simples, apenas com 2 orbitais, né? Type binding. Né? Vou ser muito rápido aqui, isso aqui é só, né, o seu hopping, isso aqui é uma energia on-site, né? Isso aqui é uma interação de quinota, pode ser Rashba, pode mudar esse cara que está aqui, né? E essa história que está aqui é importante, né? Porque nesse modelinho de 2 bandas, que já foi explorado em redes óticas e tal, você pode colocar um potencial que se chama um potencial de quebra, né, de simetria de rede, né? E isso tem implicações muito grandes para esses sistemas. Né? Por exemplo, se você faz, né, esse potencial de quebra de rede, né, e em função, né, da intensidade da interação spin-órbita, né, é possível você mostrar que esse sistema, na PX, PY, numa rede Honeycomb, né, pode assumir diversas fases, né, topológicas, algumas, né, e isso aqui são chamados os números Chern, né, para as bandas de spin para cima, são um material que são 2 átomos por célula unitária, né, e 2 orbitais por sítio, então você tem, né, 4 bandas, basicamente, mas essas 4 bandas são desacopladas, você pode calcular aqueles números de Chern, né, para a banda de spin-up, banda a banda, né, e isso que está aqui é a classificação dessa história. Então, se você pega, por exemplo, esse cara, se o nível de Fermi está isso aqui é a primeira banda, aí você tem um gap, tem a segunda, isso aqui é a terceira banda, etc. Isso aqui são os números de Chern para essa banda. Se você está com nível de Fermi aqui, esse número de Chern é 1. Se você está com nível de Fermi, então esse gap aqui é topológico. Se você vai para esse segundo, esse gap também é topológico, porque você continua com 1. Esse gap aqui continua com 1, é topológico. Então, você tem 3 gaps, todos 3 são topológicos. Né? Se você está nessa outra fase, por exemplo, aqui, esse primeiro é topológico, é 1. Esse segundo, o central aqui já não é topológico mais, porque esse aqui dá 0, né? E vai. Eu só vou mostrar para vocês, né, rapidamente, né, o que a gente fez. Isso que está aqui é a estrutura de banda, né, mais ou menos simulando, né, a estrutura de banda, né, do sistema DFT. Aqui não está bom, mas se você levar segundos vizinhos, está ótimo. Né? Isso que está aqui é a condutividade XY, que é a transversa. Né? E você repara que nos 3 gaps, então eu estou pegando uma situação em que eu estou nessa fase que está aqui, se eu não me engano é a B1. Né? Então os 3 gaps aqui são topológicos, e quando você olha para aqui, ó, você vai ver que nesses 3 gaps, onde a condutividade longitudinal vai a 0, né, que são os gaps, você tem um platô na condutividade transversa de spin. Né? Ok? Então, você tem os 3 gaps coincidem, né, com os platôs, indicando a materialização do que se chama de um quantum spin Hall insulator states, dessas 3 faixas de energia. Né? Aqui é só para mostrar que se você faz sem spin-órbita, você tem essa situação, com spin-órbita você tem essa situação, e o fitting tight binding fica melhor. Aqui são resultados já, né, levando em conta os segundos vizinhos, uma coisa melhor, e você repara que você tem no gap, né, você tem o efeito Hall de spin, e aqui você vê nessa situação, você tem o efeito Hall de spin orbital, né, maior do que o do resultado, né, para o spin. Ok? Bom, eu vou terminar pincelando só uma coisa que a gente acabou de fazer há um tempo, né, que é o que se chama do efeito magnetoelétrico desse sistema de banda TX-PY. Né? O efeito magnetoelétrico, né, consiste no aparecimento de uma magnetização induzida por um campo elétrico aplicado
ou no advento de uma polarização elétrica provocada por um campo magnético externo. Vamos pensar no primeiro caso. Né? Você tem um sistema que é não magnético, magnetização é zero no estado fundamental, você aplica um campo elétrico, ou, se você quiser, passa uma corrente elétrica por esse material, e o nosso caso é o caso em que você é metal. Né? Ele só aparece quando você tem condução. Então, você aplica um campo elétrico e você induz uma magnetização diferente de zero no teu sistema. Né? Alternativamente, o reverso disso é você aplica um campo magnético e gera uma polarização elétrica. Né? Isso, em primeira ordem, no campo, né, tem essa cara que está aqui. A forma geral de alfa pode ser determinada por argumentos de simetria. Você consegue dizer como é que é esse tensor, né, se você tiver o grupo de simetria, e algumas simetrias são relevantes. Né? Eu vou mostrar para vocês, né, o que a gente fez, porque o que a gente estava interessado? A gente pegou esse sistema PX-PY, em que aparecem esses acúmulos, né, orbitais, né, aparece aquela... Vou voltar aqui atrás. A ideia aqui foi fazer o seguinte. Nessa situação em que você tem esses gaps e você tem, né, uma corrente, ou se você quiser, uma condutividade orbital grande, né, maior do que a de spin, por exemplo, né, se eu faço uma tira desse material, né, o que eu vou... qual é a quantidade? Eu posso calcular qual é o acúmulo, né, de momento angular orbital, né, ou de magnetização orbital nas bordas desse seu sistema. Né? Bom, o que é a surpresa nossa é o seguinte, né? Quando a gente fez essa história, a gente pegou uma rede zigue-zague, né? Está aqui a estrutura eletrônica dessa rede, e isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, são os perfis dos acúmulos de momento angular orbital e acúmulos de spin, né? Na tira, né? Para determinados conjuntos lá de parâmetros. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, isso aqui é para spin órbita igual a zero, né? Isso aqui é para um spin órbita, isso aqui está numa determinada fase lá daquele sistema, mas eu olho para essa coisa, bom, isso aqui eu entendo porque não tem de spin, porque nessa fase o gap é trivial, enfim, está aqui. Né? Mas, a primeira coisa que chama a atenção para mim é que, em alguns casos, esses perfis daqui são completamente assimétricos. Né? Alguns são simétricos. Você olha esse caso que está aqui, por exemplo, na densidade de spin, isso aqui é uma assinatura clássica, né, para mim, né, do efeito Hall de spin. Você acumula spin numa borda, né, para uma direção, e o spin para outra com a outra direção. Isso aqui é spin Hall effect. Né? Bom, nesse caso, para essa fase, não tem nada orbital. Agora, olha para esse fulano. O spin, beleza. Mas olha o orbital. O orbital, tuf. Isso significa que, se eu somar esses momentos magnéticos, eu vou ter uma magnetização resultante no meu sistema. Então, tem um sistema que não é magnético, bota um campo elétrico e aparece uma magnetização. Tira o campo elétrico, tira a magnetização. Desculpa, gente. Bom, e tem essas coisas aqui completamente assimétricas e tal. Eu vou passar rapidinho e já vou terminar com isso, não vou falar dos PMDs, não vou falar de nada. Oh, meu Deus do céu. Aqui. Você repara, o que a gente fez aqui foi, então, fazer uma decomposição, né, da qualquer coisa que tem essa assimetria. Eu posso sempre fazer isso e repartir isso numa contribuição simétrica e uma antissimétrica. Eu olho para essa coisa que está aqui, né? Esse aqui é o espectro original, que eu faço mais e menos, e tem uma contribuição. As contribuições antissimétricas, né, tanto da parte orbital quanto da parte de spin, a gente associa aos efeitos spin Hall orbital e o spin Hall, né, o efeito orbital Hall ou spin Hall. Né? Já as contribuições simétricas são aquelas que, na hora que, em princípio, né, quando eu integro, dá diferente de zero. Né? Então, aqui, por exemplo, quando eu entrego essa contribuição, está lá. Então, é uma magnetização diferente de zero. Então, isso aqui é uma magnetização resultante ao tal efeito magnético-elétrico. Né? Você repara que a contribuição de spin, em alguns casos aqui, né, tem uma contribuição simétrica, mas quando eu somo sobre todos os spins, a contribuição simétrica dá zero. Né? Então,
Aqui, em todos os casos que a gente viu, né, a magnetização resultante é puramente orbital. Né? Aqui já é a mesma coisa, né, para esses sistemas. Então, isso aqui já é a magnetização induzida, resultante, né, em função do nível de Fermi, basicamente. Então, isso aqui é uma das fases. Essa fase que está aqui é a fase em que o sistema é não topológico, o gap central é não topológico, você tem um isolante comum, né? Então o efeito Hall orbital é nulo nesse caso, né? O efeito Hall orbital, desculpa, o efeito magnetoelétrico Hall, né? O efeito magnetoelétrico é nulo no gap, mas ele é diferente de zero para cá. Então você vê, não só, né? Aqui você tem uma situação, né? Isso aqui é onde você tem o zero. Se você, né, com gate voltage, por exemplo, se você consegue botar portador ou tirar portador, né, nessa situação desse cara que está aqui, você não tem o efeito ou tem o efeito. Né? Então você pode manipular a existência ou a ausência de magnetização simplesmente com um gatezinho voltage aplicando essa história. Esse que está aqui já é uma situação que é na fase B1, onde o gap aqui, né, é topológico. Então, você tem os estados de borda cruzando, né, o seu gap, né, e, portanto, você tem condução. E quando você tem essa condução, você tem um efeito magnetoelétrico, mas, de novo, você tem um efeito magnetoelétrico relativamente alto também, né, mas você pode mudar, né, o sentido, né, dessa magnetização com o teu gatezinho voltage. Né? Bom, eu vou dizer para vocês, só dizendo o seguinte, olha só, tem uma série de coisas que são importantes nesse sistema, eu não vou varrer essa história com vocês agora, né? Mas paridade é importante, significa inversão temporal, inversão espacial, né? Time reversal é importante, existem duas contribuições, né, para essa magnetização induzida. Uma vem do chamado contribuição intrabanda, ou Fermi Surface, né, e uma outra interbanda. É possível você mostrar que essa contribuição condutora, né, do Fermi Surface necessita simplesmente que você tenha quebra de simetria de inversão, quer dizer, paridade tem que ser quebrada, né? Mas para você ativar a contribuição interbanda, né, é necessário que, além da paridade, você tenha que quebrar reversão temporal. Né? No nosso caso, toda a nossa contribuição do nosso sistema é intrabanda, né, porque o nosso hamiltoniano quebra a paridade por causa daquele VAB, que é aquele carinha que está na presença, mas ela continua invariante por inversão temporal. Eu vou... Isso tem vários sistemas, e as minhas conclusões são o seguinte, é que há muita coisa interessante para descobrir, para a gente aprender. Terminei. Beleza, obrigado, Bechara. Vocês desculpem, mas eu poderia ter falado muito mais, mas eu sabia que eu tinha errado na mão, entendeu? Então, quando chegou no final, eu falei assim, se eu não falo tudo, eu deixo um monte de coisinha, e como era um colóquio, eu achei que era melhor, né, a gente botar essa coisa, um panoramazinho geral, né, uma historiazinha do tempo, nas coisas que foram derivando e se multiplicando. Tá bom? Andréia Latia, por favor, está com a mão levantada. Não, eu vou deixar, olha, obrigada aí pelo colóquio, acho que foi super legal. Foi longo, mas é porque isso aqui realmente dá uma introdução de conceitual e tudo mais, e eu acho que a gente precisa marcar no grupo uma apresentação desses resultados finais, que realmente ficaram difíceis da gente acompanhar agora no final. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho para mim. Você fala muito desses trabalhos que você tem feito de cargas de momento angular, né? E os experimentos são muito complicados para você medir isso, porque isso é uma coisa que ficou aí, não era tão falado sobre isso. Eu sei que esse trabalho tem muito. Andréia, o Orbital tá começando a bombar agora. Inclusive, os caras conseguiram agora fazer, né,
pelo menos com papers que eu ainda nem tive coisa como esse efeito magnetoelétrico, já conseguiram no tal do grafeno rodado, eu não sei qual é o mecanismo lá, ainda tem que ler sobre isso, né? Para saber, provavelmente não é a mesma coisa da gente, que o grafeno tem, mas eu não sei quando você roda, eu não tenho nenhuma experiência nesse negócio do grafeno rodar, mas assim, o efeito magnetoelétrico que eles descobriram foram assim, 2, 3 ordens de grandeza maior do que existia na praça, né? Então, tem muita gente, porque você vê o seguinte, muitos dos nossos sistemas, você não precisa da interação espin-órbita para ter o que seria o orbital Hall effect. Orbital, que significa o orbital angular orbital, né? Sem ser, né, o spin. Né? Ora, portanto, né, você pode ter, né, você não precisa ter um sistema, né, e muitas vezes o precursor do spin Hall effect é o orbital, porque você tem interação spin-órbita, você excita o spin, entendeu? Né? Então, esse negócio que começou, eu achei muito curioso, porque quando eu comecei com essa história, eu tinha na minha cabeça, porque esse negócio do orbital Hall effect não é uma coisa nova. Né? O Inoue já fez isso lá atrás, mas ele fez para metade, mostrou que você tinha orbital Hall effects enormes, mas eu nunca, as pessoas não corriam atrás disso, né, para ver como é que você mede, como é que você vai. Hoje já se fala em orbital torque, entendeu? Então, se você tem um orbital current, você pode ter um orbital torque, pode ser uma maneira de você, né, medir isso indiretamente. Né? Eu não sei ainda o estágio, né, dessas coisas. O que está começando a bater, né, é porque nos materiais 2D, aparentemente, as coisas são mais simples. Né? Então, você consegue, por exemplo, lá no negocinho 2D, você fazer o experimento lá daquela barrazinha que o cara usa luz, entendeu? Se você tem uma barra finita, você tem outra, vai acumular outra. Você pega um TMD, por exemplo, que a gente já sabe que tem esse efeito. Né? Parik já fez as contas, a gente vai botar isso para frente agora. Você não tem o spin, né? No gap, do TMD. Então, se você encontrar alguma coisa, só pode ser óbito, entendeu? Então, são coisas que eu acho que, assim... É questão de explorar, né? É questão de explorar. A gente está chutando, entendeu? A gente, teórico, faz tira, né, o elétron, bota onde ele quer, né? Então, os caras não... Agora, só uma perguntinha que é um detalhe mesmo, não tem tanta importância, não. Nessa parte final, quando você colocou tudo os resultados dependiam de VAB, esse VAB é o quanto você quebra de simetria? Isso, exatamente. Porque para você varrer aquelas fases lá que a gente queria, né, você tem que botar uma quebra de simetria. Né? Em alguns materiais, né, essa quebra já existe. Né? Se você cresce, por exemplo, naturalmente, eu não tenho muito controle com esse VAB, entendeu? Eu não vou fazer um experimental, não tem. Mas você cresce em cima. E muitas vezes, o que você precisa é só quebrar essa simetria. O quanto que você quebra, se você quebrar muito, às vezes o efeito é maior. Mas bastou quebrar que o efeito aparece, entendeu? Porque muitas dessas coisas não aparecem se você não tem essa quebra. Por exemplo, nesse efeito magnetoelétrico, você tem que quebrar, não precisa ser com VAB. Né? Você pode quebrar a simetria de inversão espacial. Se você quebra a inversão espacial com alguma outra coisa, no caso lá dos TMDs, ou aqueles bichinhos que estão pendurados lá, os calcogênios, né, para monocamada, você quebra a simetria de inversão. Não precisa ser com VAB. Né? Entendeu? Beleza. Obrigada. Mas quebrar VAB assim é só para dizer, ó, estou botando para cima e para baixo. E a física por trás desse negocinho é bonitinha, né? Eu aprendi a beça, né? Então por isso que eu estou achando bonitinho. Esse efeito já existe em 1800, né? Só que, né, agora é outra conversa, uma revisitão do passado. Obrigada, Bechara. Obrigado, André. Agora Paulo Murilo está com a mão levantada. Fala aí baixinho. Sem J1, J2. Um comentário e uma pergunta. O comentário é bem jocoso, é o seguinte, que quando von Klitzing ganhou o prêmio Nobel, ele, obviamente, foi convidado para dar seminários no mundo inteiro, né?
E ele começava o seminário dele, no tempo da transparência, com uma transparência onde ele reproduzia a carta de recusa do trabalho dele no Physical Review Letters. E, no entanto, o trabalho que ficou na história como pioneiro dele é do Physical Review Letters. Então, eu não sei bem a história, se é o trabalho que recusaram e depois aceitaram, ou se ele publicou em outro lugar. Bom, esse é um comentário. O outro é a pergunta. A pergunta é o seguinte: na minha opinião de leigo a respeito disso aí, eu acho que o grande barato é o fato de você ter a possibilidade de transportar informação de um ponto a outro sem corrente de carga. E, portanto, tem efeito Joule e, portanto, não vai esquentar o chip. Não é? Então, a minha pergunta é o seguinte: você sabe há quantas anda a aplicação prática disso, fazer chip com esse tipo de coisa, ou órbita, ou spin, ou, enfim, sem corrente elétrica? De órbita, eu tenho certeza que não tem nada feito. Né? Agora, de spin, né? Se não tem, está próximo de ter, porque já tem gente, por exemplo, o Sérgio injeta spin, entendeu? Onde ele quer, né? O Sérgio faz coisas. O Sérgio ele usa aquele. Porque essa é aquilo que eu te falei, por exemplo. Os Magnums carregam spin. Né? Então, se você pode fazer uma corrente de spin, um Magnum é uma corrente de spin, entendeu? De uma certa forma, ele carrega um spin. Né? Então, você pode ter, por exemplo, isolantes em que você bota para precisionar e você tem um fluxo de momento angular de spin, entendeu? Quando você está excitando um Magnum, uma determinada vez você tem. Né? Então, isso o nego já está fazendo meio que com o pé nas costas. Não sei se já está botando isso no mercado. Lembre-se que essas coisas, entre você fazer, né, uma descoberta de uma coisa que pode ter aplicação prática, até fazer o dispositivo e botar, né, os tempos são grandes, bastante grandes. Né? Por incrível que pareça, um dos menores tempos, né, entre a descoberta do Mário, né, lá da magnetoresistência gigante, e do Mário Ferti e o Grumber, e a IBM botar cabeçote magnetoresistivo, né, no mercado de trabalho, no mercado de computadores, né, já tinham, mas não baseado na magnetoresistência gigante, levou 10 anos. Mas isso é considerado hiper rápido. Né? Porque uma coisa você... Né, e você vai vendo a engenhosidade das pessoas, é um negócio impressionante, cara. Né? Ele vai mexendo, lá precisa de um campo, tem que diminuir o campo, ele aventa lá um spin-valve, né, que tira não sei o quê. E a eficiência de materiais hoje também está facilitando muito a vida das pessoas. Né? Hoje ele tem controle, né, de deposição, de camada, de microscópio de força atômica, microscópio de tunelamento, para fazer excitação, para fazer... É muito grande, cara. Então, o mundo, né, pelo menos no mundo em que tem dinheiro para fazer pesquisa experimental, né, ele está voando baixo. Né? O Bechara, pegando o gancho aqui da pergunta, e no caso de computação quântica? Cara, computação quântica, eu sei muito pouco de computação quântica, mas eu ouvia durante... Os meus amigos que falavam em computação quântica sempre falavam comigo assim: não, isso não é para agora a gente já está botando os computadores para funcionar, né? Agora, então, sim, mas digo assim, a aplicação de spintrônicas, existe esse... Eu acho que eu não sei, porque você é tudo baseado no entanglement, essas coisas. Você tem isso em estado sólido, mas não com a pureza que você precisa para fazer um computador. Não, pelo menos, né? Esse negócio da spintrônica, né, é muito mais na área... Esse já tem aplicação direto, né? Direto nos computadores usuais, né? Porque você tem cabeçote de leitura, você tem esse transporte de informação de um lado para outro, você reduz a corrente, essa coisinha de você injetar uma corrente, né? E você poder flipar a magnetização sem você botar um campo magnético, né? Antigamente, para você fazer isso, você sabe como é que ele fazia? Né? Era uma espirazinha. Né? Eu quero botar uma espirazinha, né, no lugar onde você queria mudar, né, a magnetização, escrever, né, o 0 ou 1, né,
Aí você dava um pulso de corrente, pum, aí o troço virava, né? Pô, você poder fazer isso agora com corrente de spin, com coisa, é outra história, né, cara? Né? Então, o cara gerava um campo magnético, dava um pulso e gerava um campo magnético em cima do espírito. Agora você faz com a própria corrente, né? Então, você tem aplicações já estão rolando direto. Esses HDs, se não for flash, né? Todos eles já há mais de 10 anos que já está com as memórias, esse magneto tunneling junction aqui dentro, nos Apples, então, né? E tudo já, eu falei para você, já está muitas das coisas que eu disse nessa viagem no tempo aí, são coisas que já estão implementadas assim, corriqueiramente no coisa. Essas coisas mais novas, não. As correntes spin, orbital, magnônica, aí, então, é uma prof também de trabalho em cima disso, né?